Olá! Hoje o meu cenário está super verde, super esverdeado. Tem uma plantinha aqui na frente que eu não vou tirar. Plantinha aqui, plantinha ali, isso tudo para trazer uma boa energia para o início da semana de vocês. Espero que vocês tenham uma ótima energia. E o tema de hoje foi inspirado numa fofoca, tá, gente? Me desculpem, eu nem sabia, na verdade, de quem se tratava, tá? Quem são essas pessoas, mas foi muito falado nas mídias sociais e eu acabei trazendo para cá porque eu achei pertinente falar sobre o assunto em si, sobre o caso do MC Rian e a Giovana, tá? Eu não sabia nem de quem eram essas pessoas, mas o vídeo deles foi exposto e era um vídeo de uma física muito angustiante. Eu não gosto de ver esse tipo de coisa, acabei vendo, fiquei um pouco chocada. Ele chutando ela, jogando uma mala em cima dela. E o que mais me chamou a atenção foi o fato da Giovana vir à tona, vir nas redes sociais, implorar para que as pessoas parassem de falar do relacionamento dela, porque ela mesma já havia perdoado, e defendendo ele, dizendo que ele era ótimo, né? Que ele nunca tinha feito aquilo, que ele era ótimo marido, etc. E que isso foi motivado porque ela quebrou o celular dele por conta de uma desconfiança, de uma infidelidade dele, porque ele tinha aprontado. Enfim, tá tudo errado, tudo errado. Quando a vítima ela vai nas redes sociais para defender o agressor, a gente tem que ficar com a antena muito ligada, muito em alerta, porque tem algo muito errado nessa história. E eu falo isso porque isso é mais comum do que a gente imagina. E é por isso que eu trouxe esse tema para a gente poder fazer não só uma reflexão em relação ao que aconteceu, mas entender como que muitas mulheres se mantêm em relações como essa, disfuncionais, e como que funciona, né? Como que vai acontecendo a escalabilidade, né, dessa. Não dá para falar a palavra aqui porque realmente a gente sabe que não entrega. O último vídeo que eu fiz, que tem algumas palavras que não são muito bacanas, e o YouTube não entregou mesmo, tá? Então, se você está assistindo esse vídeo agora, assiste também o anterior, porque além de boas reflexões, eu sempre trago soluções e eu ensino a pessoa a fazer de uma forma diferente e viver um bom relacionamento. Então, o último vídeo foi sobre terapia de casal e como a terapia de casal ajuda na comunicação e ajuda também no equilíbrio das energias, e eu dou vários exemplos e dou várias dicas também, tá? Então, nesse não vai ser diferente. Antes de qualquer coisa, curte esse vídeo, compartilha com quem você acha que tem que ouvir. Eu vou falar acerca de alguns temas, alguns assuntos dentro desse, que eu até marquei aqui para não deixar de falar, como a escalabilidade a infidelidade, influência, né, das religiões na aceitação e no perdão da traição e educação na infância e juventude, falando sobre as referências dessas mulheres e homens também que acabam prejudicando na própria escolha da relação. Então, para começar, vamos falar sobre essa escalabilidade da violência. Como que a gente percebe que um relacionamento ele está disfuncional e pode chegar num ponto em que não tem mais volta? Eu falo que num ponto que não tem mais volta porque muitas vezes realmente é irreversível. Então a gente tem que pensar aqui que é muito sério. A gente fala desde aquelas crisezinhas de ciúme iniciais, aquela tentativa de controle em relação ao outro, a violência psicológica, também é importante falar sobre isso, porque as pessoas, muitas vezes, elas não entendem que elas estão numa relação disfuncional porque não teve, por exemplo, agressão física. Aí, como não teve, não, tá tudo bem, eu ainda consigo me manter nessa relação, mas não é bem assim. A gente precisa entender que tem determinadas atitudes dentro da relação que podem até ser modificadas, inclusive numa terapia de casal e tudo mais. Se os dois quiserem mudar, a relação pode mudar, mas nem tudo tem volta, principalmente quando se trata de alguém que já tem um histórico
que é um histórico já, né, pautado nessa referência e que provavelmente vai ser um script, um modus operandi da pessoa, tá? Então vamos lá. O caso em si foi o seguinte: o MC Rian, ele agrediu fisicamente a sua esposa, mãe dos filhos. Eu não sei nem se eles são casados no papel, mas de qualquer forma, eles moram juntos e eles têm filhos juntos. E a cena foi no closet, onde ele chuta ela, joga uma mala em cima, tenta jogar uma mala em cima, até que chega alguém para interferir, que eu acho que era um amigo dele. E eu acredito até que foi esse amigo, não tenho certeza, que acabou explanando esse vídeo, tá? Porque parece que tem câmera na casa toda, inclusive no closet. E o que eu achei mais interessante nessa história não foi o fato de ter vazado o vídeo e tudo mais, né, do ocorrido, mas da Giovanna ter vindo a público defender o marido, dizendo que ele sempre foi uma ótima pessoa, que ele nunca tinha feito aquilo, que ela já tinha perdoado, porque ela valorizava muito a família, que ela valoriza a família, que casamento é para sempre, etc e tal. Muito baseado até na própria religião dela, e que ela faz questão de citar várias vezes, falando sobre a importância da família, a importância de manter a família até o fim. Eu discordo plenamente, né, principalmente quando se trata desse tipo de violência, de agressão. Eu acredito muito que ninguém está fadado a viver uma vida infeliz. Eu acho que Deus não gostaria de ver a gente infeliz dentro de relações disfuncionais. Eu acredito que Deus ele quer ver as pessoas bem, felizes e tranquilas, né? Vivendo uma relação saudável. Então, se fosse para dizer assim, o que Deus gostaria, óbvio que a gente não sabe, mas diante de tanta grandiosidade, eu acredito que tudo passa pelo amor. E isso não é amor. Mas perdoar, Dani, não é um preceito aí de Jesus, de Deus e tudo mais? Mas perdoar não significa que você precise continuar convivendo com aquela situação. Você pode até perdoar para diluir aquele sentimento dentro de si, o que eu acho muito legal para você seguir a sua própria vida e não ficar remoendo, né, nenhuma situação ruim, com aquele rancor e tudo mais. Mas a partir do momento que você continua convivendo com o agressor, com alguém que te faz mal, você de alguma forma está consentindo que isso vai acontecer outras vezes. E dessa vez, provavelmente não vai vir à tona, a não ser que chegue no ápice de um tipo de agressão em que, né, não seja mais possível para ela manter em silêncio. Eu acredito que não deva ter sido a primeira vez, tá? Eu não gostaria de ser leviana nas minhas afirmações, mas acho muito difícil que aquilo ali tenha sido a primeira vez. O fato dela ter defendido, dizendo que tem um motivo, porque eu quebrei o celular dele, porque ele tinha aprontado, e aí eu fiquei com raiva e quebrei o celular. Tá, não existe motivo para esse tipo de atitude dele, tá? Não existe motivo. E isso é uma coisa que a gente precisa entender. Mulheres não justifica uma agressão física, nada justifica, e nem uma agressão psicológica. Porque a agressão psicológica, ela é muito ruim. Ela deixa a pessoa com autoestima baixa. A pessoa fica tão insegura que ela acredita que ela não vai conseguir ter uma relação depois depois da disfuncional. Ela acredita que ninguém vai querer ela, porque ela é tão ruim, ela tem uma autoestima tão baixa que ela acredita que se ela vai ficar sozinha se ela sair daquele relacionamento. Então, é muito triste ver que tudo passa pela autoestima, passa, inclusive, pelas referências da infância e juventude. Provavelmente é uma adulta hoje que, na infância e na juventude, pode ter sofrido agressões físicas pelos próprios pais. E é por isso que eu chamei muita atenção em relação a um vídeo que eu fiz no Instagram, porque se você for parar para pensar, quando você educa o seu filho, a sua filha, através de agressões físicas e psicológicas, o que vai acontecer?
a criança ela vai associando que, bom, os meus pais me amam, eles me agridem, mas eles não deixam de me amar. E eu também não deixo de amá-los. Ou seja, ela faz uma associação entre amor e, entendeu? Então, quando a gente tem esse tipo de referência, ela vai entender que assim, ok, meu marido faz isso comigo, porque ele me ama, de alguma forma ele quer me ensinar algo, porque é assim que meus pais me ensinaram. Então, eu me mantenho ali. Então, só para vocês terem essa ideia do que acontece dentro, né, da mente da pessoa, não é que vai acontecer com todas as pessoas que tiveram esse tipo de educação, tá? Porque cada ser humano reage de uma forma diferente. Quantas famílias vocês não veem aí que têm irmãos, 3 irmãos, que foram criados pelas mesmas pessoas, só que são completamente diferentes. Além de ter um quesito personalidade, ainda tem uma questão que eu não acredito que as pessoas tenham sido criadas da mesma forma. Porque cada um geralmente vem num nível de maturidade diferente dos pais. Então, muitas vezes os pais eles vão amadurecendo e eles vão melhorando também o tipo de educação que eles vão dando. Por isso que muitas vezes o caçula é o que eles chamam que é o mais mimado. Na verdade, é porque eles conseguiram dar uma educação sem precisar usar nenhum tipo de violência, tá bom? Então, isso acontece. Agora, também acontece de você ver pais que têm gêmeos e que os gêmeos, né, eles são completamente diferentes um do outro, mesmo nascendo ali na mesma época, na mesma situação, porque tem essa questão da essência, da alma, né, da individualidade. Isso acontece e por isso que eu não vou aqui dizer que todo mundo que tem esse tipo de educação vai escolher uma relação disfuncional dessa, mas a maioria escolhe. A maioria escolhe. Então, as mulheres, elas acabam fazendo essa associação. Ah, então tá bom, ele me ama, ele não deixou de me amar. Isso não deve se repetir, porque geralmente o homem ele pede desculpa, diz que não vai se repetir, acaba agradando demais, e aí ela fica sempre focada nesse momento do arrependimento, em tudo que ela vai se beneficiar e que ela vai ganhar quando ele se arrepende, também tem isso, e ela acaba se mantendo ali achando que ele vai mudar, que ele vai voltar a ser quem ele era antes, no início do relacionamento. E isso muitas vezes não acontece, pelo contrário, né? Eles vão se redimindo e vão também continuando a escalabilidade dessas agressões, que podem ficar piores a cada dia, tá? Por isso que eu sempre aconselho a pessoa: aconteceu uma vez, não tem volta. Não tem volta. Essa é a minha opinião. Eu nunca vi nenhum caso em que a pessoa tenha sofrido uma agressão, tenha perdoado e isso não tenha se repetido. Não conheço. Se você conhece, pode escrever aqui embaixo. Pode escrever aqui embaixo, porque é sempre bom a gente trocar novas experiências, mas eu não conheço ninguém que tenha saído ileso de uma situação como essa, perdoando e continuando a relação, tá? Então, aí a gente fala assim, bom, ela tentou justificar, né, o comportamento dele, dizendo que foi porque ela quebrou o celular, ela mereceu então aquele tipo de atitude. Resumindo, foi isso. Só que o que veio antes também? A infidelidade. Como ela mesma disse, ele aprontou. Diante de tudo que eu pesquisei sobre essa pessoa, que eu não gosto nem de ficar falando o nome para não ficar promovendo, as músicas já dizem muito sobre quem é essa pessoa. As músicas, elas simplesmente deixam a mulher num papel de objeto. São músicas hipersexualizadas, totalmente mostrando ali justamente que ele é um cara que, né, que gosta muito disso, que gosta muito de mulheres, gosta muito de tudo que é ilícito. E eu vou te dizer, o que esperar de uma pessoa dessa? Não há o que esperar. Não tem como dizer que uma pessoa que faz sucesso com esse tipo de música, que esteja nesse mundo, nesse cenário, realmente
seja uma pessoa lícita, idônea, honesta, de caráter irretocável. Acho muito difícil, tá? Mas enfim. E aí, continuando, ela tem algumas coisas que provavelmente ela vai aceitando. Provavelmente ela se beneficia dentro dessa relação. Não vou dizer que ela não tenha benefícios. Não sei se financeiro, não sei se é uma questão de uma relação de poder. Não dá para a gente entender exatamente o que acontece ali. Mas ela reforçar esse comportamento dele e dizer que ela quer ver a família junta até o fim, porque de acordo com a religião dela, é o que ela prega, é o que ela gostaria de vivenciar. Eu vou dizer que as religiões estão fazendo muito mal às pessoas. Estão fazendo muito mal. As religiões são criadas pelos homens. Eu acredito que tem muita gente boa que segue, sim, né, uma vida ilibada, de muita ética, de muito amor, de muita responsabilidade. Conheço muitas pessoas boas, mas eu conheço muita gente ruim também dentro dessas religiões. E qual é o objetivo de você fazer alguém se manter numa relação disfuncional, infeliz, só porque precisa mostrar que o casamento é indissolúvel, né? Não tem como a gente aceitar esse tipo de coisa. Isso não é bacana. Então, a gente precisa refletir sobre isso, tá? É, bom, como eu falei antes sobre educação lá na infância e juventude, a gente precisa dar uma educação melhor para os nossos filhos, porque a gente não sabe como eles vão reagir na vida adulta, que tipo de escolhas eles vão fazer. Então, primeira coisa que eu falo é: eduque com amor. Dê limite, sim, porque limite é importante. É importante você ensinar, direcionar o seu filho, mostrar para o seu filho, né, o que é certo, o que é errado. Isso é super importante, mas sempre com muito amor e respeito. A gente tem que entender que a criança, ela está aprendendo, ela precisa aprender com você. Agora, não adianta a gente achar que esse tipo de educação, né, que a gente agride tanto psicologicamente quanto fisicamente, vai trazer algum resultado positivo. Ah, mas eu apanhei e sobrevivi, tô bem, tô ótimo, tô... Sim, porque você provavelmente tem uma personalidade diferente de outra personalidade que não vai reagir da mesma forma que você. Mas será que você não tem nenhuma consequência disso? Será que você não é uma pessoa insegura? Será que você não é uma pessoa que tem algumas questões psicológicas que precisam ser tratadas? Porque assim, sobreviver, né? Eu acho que assim, o objetivo não era matar, né? Então eu acredito também que a sobrevivência aí nesse caso não é bem uma boa justificativa. Mas a gente tem que entender que as coisas precisam mudar. E como que você vai quebrar esse ciclo, já que você teve esse tipo de educação? Estudando sobre o assunto, se conhecendo melhor, entendendo um pouco mais de você, amadurecendo para entender que quando você tiver um filho, você precisa passar essa educação com maturidade. Então, quebrar ciclo é importante, é muito importante. E eu não estou dizendo aqui de uma educação permissiva, não. Eu sou totalmente contrária a isso, tá? Eu acho que a educação ela precisa ser estudada. Então, estude sobre isso, entenda sobre a neuropsicologia, entenda quais são as consequências disso na vida adulta. E aí a gente já vê esse tipo de consequência. São mulheres e homens que estão escolhendo um padrão totalmente semelhante às referências que tiveram. Melhorar a autoestima, ter mais segurança, aumentar o senso de merecimento, para que você escolha relações melhores. E acredite, tá? Como que vai acontecendo, né? Uma relação vai escalando esse tipo de agressão. Primeiro começa com um determinado controle em relação ao outro, né? Então começa a controlar roupa, começa a controlar onde vai, quer ficar vigiando o celular, as redes sociais da pessoa, às vezes até proíbe, aí depois passa por uma fase de reprimir com agressões psicológicas, botar a autoestima da pessoa lá embaixo.
daqui a pouco tá dando uns apertões na pessoa, dando uns empurrões, e vai escalando até que vocês veem a cena que vocês viram em relação a esse casal. E isso é só no meio do caminho, porque a gente sabe que tem casos aí de homicídio, de feminicídios, principalmente, por conta dessa grande escala. E nem todo mundo que está nessa relação tem transtorno de personalidade antissocial, tá? Que fique muito claro isso. Às vezes é um desvio de caráter, mas não necessariamente é um transtorno psicológico. A gente sabe que sim, que a maioria, se você for avaliar, é de psicopatas, de narcisistas, mas temos pessoas que não são nem narcisistas, nem psicopatas, mas apenas replicam o que tiveram, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem escrever aqui embaixo para a gente poder conversar um pouquinho, façam isso e até o próximo vídeo. Um beijo, até mais!